Oi, tudo bem? Se você aqui meditar em Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai perceber uma coisa. Você vai ver uma dualidade. Você vai ver uma coisa boa, positiva e uma coisa negativa. Pelo menos em 5 ou 6 igrejas. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês aqui para o vídeo não ficar muito longo. Igreja de Efésios, eu sei as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Mas tem, porém, contra ti uma coisa: você deixou o seu primeiro amor. Um lado positivo, um lado negativo. Você vai ver, por exemplo, a igreja aqui de Pérgamo. Eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar teu preço diante dos filhos de Israel. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. A igreja de Sardes, você vai ver aqui, eu sei as suas obras, que tem o nome do que vives e está morto, seja vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-se. E não se vigie, se não se vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram, e os seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você vê sempre uma dualidade. E o que isso nos ensina? Eu gostaria de compartilhar com você, que ama a palavra de Deus, que gosta de refletir na palavra de Deus também. A igreja, especialmente aqui no Brasil, eu gostaria de falar, você vai ver sempre essa dualidade. Você vai ver, por exemplo, uma igreja que ela ensina os seus membros a se inclinar em uma imagem de escultura, sendo que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você vê uma coisa negativa. Mas essa mesma igreja, ela é referência em orfanatos. Ela cuida de crianças, elas cuidam de crianças abandonadas pelos seus pais, pelas suas mães. Ela luta contra o aborto, contra mulheres que querem abortar. E ela abraça aquelas mulheres. E fora muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Você vai ver, por exemplo, uma igreja que prega ali teologia da prosperidade, Vale do Sal, Fogueira Santa, uma parte negativa, mas você vê essa mesma igreja visitando presídios e pregando o evangelho lá no presídio, onde ninguém vai, né, visitando os presos e fazendo uma obra com força lá. Você vê outra igreja que ela prega expositivamente a palavra, uma igreja até sóbria, mas ela fica ali se perdendo ali com calvinismo, né? Pregando ali predestinação ao livre-arbítrio. É uma igreja também que, apesar de ser sóbria e pregar expositivamente, você não vê ela nas periferias. Você só vê ela nas grandes centros da cidade. Aí você vê, por exemplo, outras igrejas, por exemplo, que ela tem os seus líderes como ungidos de Deus, né? Aquela hierarquia, aqueles presidindo sobre os demais, né? Envolvendo com política, com politicagem, mas com riquezas. Mas você vê essas mesmas igrejas, pelo menos na base, indo lá na favela, onde a polícia não entra, tem uma igrejinha lá, né? Onde o prefeito não entra, onde ninguém vai, a igreja está lá. Então você vai ver sempre essa dualidade. E o que eu estou querendo trazer hoje? Estou querendo falar hoje que muitas das vezes nós precisamos ter essa visão, que a igreja ela tem essas duas faces. É o lado das duas moedas. Ela, por um lado, ela tem esse lado,
né, imperfeito, e por outro lado você vê a igreja trabalhando, e ai do mundo se não fosse a igreja. Graças a Deus pela igreja. E eu muitas das vezes, quando você desperta para alguns temas, você quer gritar, você quer orientar. E muitas das vezes eu mesmo, ao bater no joio, eu acabei machucando o trigo. Que é isso que acontece. Se você tomar cuidado, você quer bater no joio, criticar o joio, você acaba machucando o trigo, entristecendo o trigo e trazendo peso sobre o trigo que está fazendo uma obra, que está trabalhando ali na sua fé sincera. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente saber tocar nas coisas do Senhor. Nós precisamos tocar, não tocar na igreja do Senhor, né? Por exemplo, se você não sabe fazer uma operação, abrir com bisturi e tirar um tumor sem perfurar um pulmão, não mexe, porque a gente tem que saber fazer essa diferença, né? Cuidado com a sua boca quando você toca na igreja do Senhor. Se você souber tocar no joio sem machucar o trigo, bom para você. Mas cuidado para você não jogar todo mundo no mesmo saco. Cuidado para você, hater, principalmente você que é um hater, que gosta de se expor, legal, é a sua visão, mas cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente acaba, em vez de querendo ser sábios aos nossos próprios olhos, nós acabamos sendo ignorantes e não percebendo que o mundo só não está pior por causa da igreja. A igreja está trabalhando. Ah, mas tem o trigo, tem o joio, tem o joio. Denuncia as obras do joio. Chama o joio para conversar, mostra sim. Mas cuidado, para você não, na sua pseudo-sabedoria, achando ser sábio aos seus próprios olhos, você não machucar a igreja do Senhor. Cuidado ao criticar. Cuidado para você não arrancar um tumor, você não perfurar o pulmão, o coração, um rim. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que quanto muito é dado, mais será cobrado. Né? Eu quero deixar uma palavra aqui, finalizar com essa palavra aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, que diz assim: Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e o Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que se glorias, como se não houvera recebidos? Já está farto, já está ricos? Sem nós reinais, quem dera reinasse para que também nós reinássemos convosco. Então, não vamos agir como se a gente não soubesse, não tivéssemos recebido. Às vezes o Senhor até nos mostra algo, mas é para a gente pregar com humildade, falar com humildade. Eu também já cometi os meus excessos e estou me aperfeiçoando a cada dia, né? A minha intenção é, em nome de Jesus, a cada dia aperfeiçoar. Mas eu queria deixar essa palavra para você refletir, para você considerar ela como boa, como ruim, né? A palavra está lançada, né? Tem uma frase que fala assim: eu sou responsável por o que eu falo, não pelo que você entendeu. Mas eu espero que você tenha entendido não a minha palavra, mas o espírito dessa palavra. A igreja, ela tem dois lados. Ela tem duas faces. Um lado histriônico e um lado fiel a Deus, que está ali trabalhando, suando, e o Espírito Santo está trabalhando a cada um de nós. Amém? Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.